Fala, povo curioso, eu sou a Débora Marques. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho para receber as notificações e compartilhe os nossos vídeos. E vamos para mais um fato. Provavelmente, você já ouviu falar da igreja de Chanchor, ou até mesmo deu uma espiada em alguma menção sobre ela. Mas e se eu te disser que por trás desse nome aparentemente comum, há uma história que mistura intrigas políticas, segredos militares e um toque de ironia do destino? Sim, estamos falando da mesma igreja que, em plena Segunda Guerra Mundial, se tornou peça-chave em um dos episódios mais curiosos da história. Como uma simples igreja pode estar ligada a estratégias de guerra e a um dos maiores líderes do século XX? Ficou curioso para saber como? Então, senta que lá vem história. E prepare-se para descobrir como um lugar aparentemente tranquilo pode esconder tantos segredos fascinantes. Vamos desvendar isso juntos. No ano de 1940, a Europa está em chamas, e o avanço nazista parece imparável. A França já caiu, e os alemães estão às portas da Inglaterra. É nesse momento de desespero que Winston Churchill, com sua voz grave e carismática, se ergue como um farol de resistência. Seus discursos inflamados ecoam pelo rádio, inspirando milhões a lutar contra a tirania. Mas quem poderia imaginar que, anos depois, essas mesmas palavras cruzariam oceanos e seriam interpretadas como uma mensagem divina em um lugar tão distante quanto a África Central? Na Rodésia do Norte, atual Zâmbia, uma jovem chamada Alice Lenchina vivia uma vida simples até ser atingida por um grave caso de malária. A doença levou a um coma profundo, e quando finalmente acordou, algo havia mudado. Alice afirmou ter tido uma visão, uma missão celestial para fundar uma nova igreja, uma fusão entre as tradições espirituais africanas e os ensinamentos cristãos. Mas como convencer as pessoas a seguir uma nova fé? Alice teve uma ideia brilhante, ainda que incomum. Ela começou a perambular pelas comunidades com gramofone, tocando os discursos de Churchill. Para ela, as palavras do líder britânico, embora incompreensíveis para muitos, eram uma mensagem direta de Deus, um chamado à conversão. E contra todas as expectativas, a estratégia funcionou. A Igreja Lumpa, como foi batizada, cresceu rapidamente. Na década de 1950, já contava com entre 50 e 150 mil seguidores. No coração da mata africana, um templo foi erguido, e durante os cultos, os fiéis entravam em transe ao ouvir as enigmáticas palavras de Churchill. Era como se a voz do líder britânico, carregada de urgência e poder, transcendesse o tempo e o espaço, conectando-se diretamente com o divino. Mas, como em toda grande história, o sucesso veio acompanhado de desafios. Na década de 1960, a Rodésia do Norte conquistou sua independência da Inglaterra, e Kennedy Kaunda assumiu o poder. A Igreja Lumpa, no entanto, não se alinhou às mudanças políticas do país. Alguns de seus seguidores se envolveram em oposição ao novo governo, o que levou Kaunda a proibir a igreja. O templo principal foi destruído, fiéis foram presos e até assassinados, e Alice Lenchina foi condenada à prisão. Após anos de fugas e capturas, ela morreu em 1978, marcando o fim de sua pregação peculiar. Curiosamente, Kaunda, anos depois, declarou publicamente seu perdão a Alice Lenchina, encerrando um capítulo tão fascinante quanto trágico da história religiosa africana. Uma história que começou com a voz de Churchill e terminou como um testemunho do poder da fé, da política e dos destinos que se cruzam de maneiras imprevisíveis. E você, consegue imaginar como a voz de um líder político, em um contexto de guerra, pode ser interpretada como a voz de Deus em um continente distante? Como uma jovem africana, com um gramofone e uma visão, conseguiu unir milhares de pessoas em torno de uma crença única? E o que teria acontecido se a Igreja Lumpa tivesse sobrevivido às turbulências políticas? Essas são perguntas que nos fazem refletir sobre os caminhos surpreendentes da história e da fé.